Bom, vamos começar a nossa aula então. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o teatro de sombras. A gente já falou sobre o fantoche, já falamos sobre o marionete, já falamos sobre o lambe-lambe, né, que é o teatro dentro da caixa. E hoje nós vamos falar sobre o teatro de sombras. Tá? Lá no nosso livro de artes, no capítulo 16, da página 101 até a 104, ok? Então, vou deixar aqui para vocês também o link dos dois vídeos que a gente vai assistir, tá? Falando sobre o Teatro de Sombras. Um é a lenda de como que surgiu esse teatro, o outro é um teatro feito por um grupo chamado The Silhouette, e nós vamos assistir essa história aqui que eles vão contar, ok? Então, nós vamos lá para a nossa apostila agora, vamos ver lá as informações que a gente tem lá. Olha só, aqui no capítulo 16, o Teatro de Sombras. Vamos conhecer aqui como é que foi feito isso e quando é que surgiu isso daí, né? Esse tipo de teatro. Né? Então, aqui na nossa capa de abertura aqui está falando assim, em sua opinião, como é feito o teatro de sombras? Né? A gente já imagina que tem uma sombra aí, né? Feito com as sombras das pessoas, né? Então, vamos ler tem aqui essa... Aqui nessa página, está falando aqui, ó. A sombra é um fenômeno natural que acontece quando uma matéria opaca, ou seja, quando ela não é transparente, bloqueia a luz. O tamanho da sombra pode variar de acordo com a distância entre a matéria opaca e a fonte de luz. Então, a gente está vendo aqui duas imagens, né? A sombra de uns meninos no chão e a sombra da árvore na parede, tá? Bom, com o nosso corpo, podemos produzir sombras que criam as mais diversas figuras. Veja algumas figuras de animais feitas com o corpo que podem ser usados no teatro de sombra. Aqui nós temos as imagens, a sombra que representa uma ave feita com a mão, olha só, e a sombra que representa um cachorro, também feito com a mão, certo? Bom, além do corpo do artista, o teatro de sombras ele pode ser feito com bonecos ou com outros objetos. Então, nós temos aqui as imagens. Ó, o teatro de sombras somente com o corpo, olha só. O teatro de sombra com pessoas e objetos. Ó, quando as pessoas seguram aqui os objetos fazendo parte do cenário, tá? O uso de bonecos no teatro de sombra é uma tradição no continente asiático, em países como a Índia, a China, a Malásia e a Tailândia, tá? Aqui aparece aqui o teatro de sombras com bonecos na Malásia. Olha só como que ele é feito. Ele tem a tela aqui, branca, ó, a luz e os bonecos. E uma pessoa aqui atrás, por trás dessa tela branca, que vai manipulando os bonecos. E aí vai aparecendo a sombra lá do outro lado. Aí aqui o teatro de sombra com bonecos na Tailândia. Bom, depois nós vamos conhecer a lenda, né, que conta como é que esse teatro passou a existir, tá? Bom, vocês sabem que tudo que tem a ver com arte, ele acaba se misturando um pouco com a ação social, com a parte social das pessoas, da vida das pessoas. Então, nós estudamos uma vez na dança, por exemplo, a dança ela é utilizada para poder chamar pessoas, né, para participar também, né? Então, a pintura, né, e o teatro também é assim. Então, tem um grupo que chama CIA Quase Cinema, que ela foi fundada lá em Taubaté, em São Paulo, em 2004. E o que eles fazem? Eles desenvolvem diversas atividades artísticas e, entre elas, o teatro de sombra. Né? Então, o que eles fazem? Eles projetam, vocês podem ver aqui na imagem, ó, eles projetam a sombra, aqui, ó, contando histórias
e às vezes contando a história daquele local. Então, eles projetam a sombra dos objetos, dos personagens, nos prédios. Né? Tá vendo aqui? Tem um prédio, esse prédio aqui é lá na Alemanha. Tá? E esse grupo, CIA Quase Cinema, fez um evento lá explicando que prédio é esse, a história desse prédio, e contando, olha só, e eles vão projetando a sombra, né, das imagens aqui nos prédios. E eles fazem isso aqui também no Brasil, em algumas cidades. Tá? Então, eles fazem, o espetáculo chama Sombras na Arquitetura, tá? Que é para mostrar a arquitetura da cidade, conhecer a história daqueles prédios, né? Incentivar os moradores, né? a, é, a apreciar, né, a arquitetura urbana. Então, ele é um jeito dele contar a história da cidade, é um jeito dele contar a história daquele local ali, daquele prédio particularmente, porque às vezes tem alguns prédios que são bem antigos e carregam uma história, né? Então, eles também, além deles fazerem o teatro de sombras em lugares fechados, eles também têm fazem esse teatro nos espaços urbanos, ou seja, projetando esse teatro nos prédios pela cidade, ok? Bom, gente, agora nós vamos assistir o teatro explicando a lenda de como é que foi, como é que surgiu o teatro de sombras, tá? Bom, mais um pouquinho antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui na página 107 do livro de arte de vocês, tem aqui mostrando como é que você pode fazer um teatro de sombra. Ele mostra aqui todo o material que você vai precisar usar, tá? E aí faz o passo a passo aqui, ó. Eu pego uma caixa, você vai recortar essa caixa para ela ficar assim, fundo aqui, ó, sem nada. Depois você vai colar o papel vegetal que eles falam aqui. E depois disso você vai produzir os seus personagens e o seu cenário. Você faz isso desenhando num papel preto, recortando, colando nas varetas, olha só esses aqui cortados já, e depois, olha só, você vai fazer o seu teatro. Você tem lanterna, né, para você iluminar, e aí você vai pondo aqui os personagens, olha só como vai aparecendo aqui do outro lado. Aí aparece só a silhueta do desenho, né, dos personagens e dos objetos que vocês fizeram. Certo? Bom, então agora nós vamos assistir lá o vídeo explicando como é que foi feito o teatro, como é que foi inventado o teatro de som. Tá bom? Então vamos lá.